Fala, fala galera, Priscilene na área para mais um vídeo de redação e hoje é um vídeo diferente do que nós estamos habituados aqui no canal. Hoje, ao invés de ter correção de redação, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as perspectivas que vocês poderiam usar na redação da ESA, que aconteceu ontem, dia 4 de setembro de 2022. Hoje, graças à minha amiga Giancarla, eu consegui receber a folha de redação, né? Os meus alunos estavam incomunicáveis, mas aí ela me encaminhou essa folha de redação e aí eu vou comentar com vocês algumas perspectivas que vocês poderiam ter abordado, algumas posturas que vocês poderiam ter feito diante da prova, né? A galera estava esperando aí um tema muito específico e aí a banca foi bem tranquila na elaboração dessa proposta. E aí eu já percebi que a galera estava com dúvidas em relação ao que poderia, ao que não poderia ter escrito. Lembrando, galera, que eu faço recurso de redação para ESA, tudo bem? Então, se você precisa de recurso aí em relação à sua nota, você pode entrar em contato comigo. Tem todos os meus canais aqui de comunicação no banner do canal e aqui nos comentários também que eu sempre respondo, tudo bem? Então, olha só, gente, lembrando que o objetivo não é esgotar todas as informações, tá bom? Mas é apenas dar um panorama geral para vocês, para a gente dialogar um pouquinho sobre a redação. Então, aqui nós temos a prova, né, de caráter eliminatório, para que vocês se lembrem, né? E aí a banca colocou: leia e analise a tirinha a seguir. É uma pessoa? Não, é um espantalho, certeza. Como você sabe? Não tá olhando o celular. É mesmo. Essa tirinha foi tirada do Mentirinhas, né? De 29 de dezembro de janeiro de 2019. E a banca orientou, né? Com base na leitura na tirinha de Fábio Koala, elabore um texto dissertativo de 30 linhas com o tema O Ser Humano e o Uso do Smartphone. Galera, vejam, né? Eu destaquei aqui para vocês as palavras-chave. Essas palavras-chave da proposta, elas precisam estar presentes na sua introdução. Elas precisam estar presentes no seu texto, tudo bem? Por quê? Porque aí você vai assegurar que você atendeu ao tema, tudo bem? Vejam bem, o texto dissertativo, né? O texto dissertativo, ele exige a apresentação de uma tese e a defesa dessa tese por meio de argumentos, tudo bem? Então você precisa ter uma tese. O que é essa tese, gente? O que é a tese? A tese nada mais é do que o ponto de vista de vocês. É aquilo que vocês pensam sobre o tema. Qual é o tema? O ser humano e o uso do smartphone. Mas aí, Pri, eu abordo numa perspectiva positiva ou numa perspectiva negativa esse uso do smartphone? Vejam bem, né, que aqui ele tá trazendo essa perspectiva de falar que é um espantalho, de que o ser humano, né, vive no celular, que se fosse uma pessoa, com certeza estaria com o celular nas mãos. E aí, você sempre, né, pensa se você vai abordar em uma perspectiva positiva ou negativa. Se você vai falar dos benefícios desse uso ou se você vai falar dos prejuízos desse uso. Então, você poderia ter escolhido qual perspectiva que você vai desenvolver. Se você vai falar na questão dos benefícios, você aplica as perguntas comando. Quais benefícios? Como eles ocorrem? Em que medida eles ocorrem? O que acontece em razão dos benefícios disso, né? O que acontece em razão disso? Tudo bem? Agora, se você não quer abordar pela perspectiva positiva e você quer, pelo contrário, trazer os prejuízos relacionados a isso, vocês podem abordar aí no mesmo sentido, aplicando perguntas comando que digam quais são os prejuízos, como eles acontecem, em que medida eles afetam a vida das pessoas, né? E aí, gente, olha só, vou até abrir outra tela aqui. Então, olha só, aqui tá o tema: o ser humano e o uso dos smartphones, né? Então, vejam bem. Aqui você precisa ter uma tese. Então, se eu quero abordar, né, que essa é uma perspectiva negativa, que isso traz prejuízos para as pessoas, né? Então você poderia colocar, né, que o ser humano utiliza os smartphones sem
responsabilidade. Então, vejam bem, na minha tese, gente, eu já trouxe as palavras-chave da proposta, tudo bem? Né? Aqui usei utiliza, os smartphones, e aí aqui, ó, eu já trouxe o meu posicionamento. Vocês percebem que quando eu falo sem responsabilidade, eu já deixo claro o meu posicionamento, e aí eu posso aplicar a pergunta, por que que ele usa sem responsabilidade? E aí você pode trazer os seus argumentos para convencer o leitor disso, falando do uso exacerbado, da falta de convívio social, da banalização das relações, poderia mencionar sobre a questão da espetacularização de tragédias, por exemplo, poderia falar de como as relações interpessoais estão banalizadas, como há um aumento do discurso de ódio, do cyberbullying, enfim, você pode escolher aí a perspectiva que você quiser. Agora, se você quiser pensar numa perspectiva com responsabilidade, aí você vai trazer argumentos favoráveis, tudo bem? Esse planejamento do seu texto é fundamental, por quê? Porque isso indica que você fez um planejamento do seu texto e o plano do texto ele está muito claro, porque aí o que, que você vai fazer? Na introdução, gente, isso aqui ó, é a base da redação dissertativa. Na introdução, você traz o tema, você traz a sua tese, sempre trazendo palavras que indiquem juízo de valor. Você traz a antecipação dos argumentos. É isso que você tem que fazer. Aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento 1. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento 2. E aí, na conclusão, você vai fazer o fechamento do texto. Lembrando que na ESA o título é obrigatório, galera. Independente da perspectiva que você trouxe, atendendo ao tema e trazendo as características do gênero, meu amor, você tá dentro. Não tendo erro de língua portuguesa, né? Cuidando com as margens, com as rasuras, fazendo o mínimo, tudo bem? Aqui no canal vocês têm vários vídeos de correção de redação, vários materiais gratuitos aqui no canal e vocês têm como produzir uma boa redação, tudo bem? Mas tem que treinar, tem que estudar. Então, se você precisa de recurso para redação, entre em contato comigo, que aí a gente vê o que pode fazer para salvar a sua aprovação. Bora escrever redação, meu filho? Bora!